Na festa de 7º aniversário da minha filha, 10 minutos depois do início, toda a minha família se levantou e foi embora. Sem gritos, sem aviso prévio, apenas a voz da minha mãe cortando o ambiente ao meio. Temos coisas mais importantes para fazer. Minha irmã deu um sorriso de canto, como se estivesse esperando por aquele momento. E a minha garotinha, ela congelou. O sorriso dela nem teve tempo de cair. Eu não fui atrás deles. Eu não implorei. Eu apenas fiquei ali, percebendo assim a verdade que passei a vida inteira evitando. Na manhã seguinte, eles me ligaram em pânico, porque finalmente entenderam o que eu tinha feito. Antes de compartilhar minha história, quero saber se você está aqui comigo. Apenas diga, estou ouvindo, nos comentários, ou me diga de onde você está assistindo. Às vezes, até a menor conexão faz uma história se sentir ouvida. Obrigado. E agora, aqui está a minha história. Meu nome é Thiago Vale, e o que você vai ouvir não é apenas sobre uma festa de aniversário que deu errado. É sobre o momento em que um pai finalmente parou de deixar sua família quebrar sua filha do mesmo jeito que um dia quebraram ele. Se você quiser acompanhar essa jornada, minha cura, minha verdade, clique em seguir. Significa mais do que você imagina. O apartamento cheirava a cobertura de bolo e orgulho ansioso. Eu tinha ficado acordado até as 3 da manhã decorando o bolo. Meus dedos ainda estavam grudentos quando a Sofia acordou às 6 e girou em seu vestido azul como se fosse uma coisa de princesa saída direto de um desenho animado. O Otávio pendurou o último fio de luzes enquanto eu checava a faixa de parabéns. Uma ponta estava caída cerca de 2 centímetros, e meu peito apertou com a imperfeição. A Sofia tinha circulado a data no calendário ela mesma. Pequenos corações ao redor do número 7, e ela continuava perguntando com os olhos arregalados. Papai, você acha que eles vão gostar? Eu disse a ela que sim, e falei sério daquele jeito silencioso que a gente fala as coisas para as crianças, do jeito que aprendi a falar as coisas, porque o barulho não me pertencia. Eu podia sentir o gosto do açúcar na minha língua, ouvir o leve arrastar de uma cadeira enquanto eu movia os pratos. A sala de estar estava só aconchegante. Sanduíches caseiros, uma faixa levemente torta, coroas de papel empilhadas como frágeis boas intenções. Aconchego era tudo o que eu queria. Aconchego era o suficiente. Eles chegaram numa espécie de maré lenta e polida. A Silvana flutuou para dentro, num salto alto, cheirando a perfume importado caro, com um sorriso brilhante e ensaiado, já moldado para o ambiente. A Elvira ajeitou o casaco do jeito que alguém alisa a cortina de um palco. O Roberto passou os olhos pelo apartamento como um juiz avaliando um cenário. As crianças vieram atrás como um pequeno exército sincronizado. A Helena, com um sussurro de risada. O Davi puxando a manga da mãe. O Theo já pegando um brigadeiro, sem nem olhar para cima. A Silvana pausou, olhou para a faixa, para o bolo feito pelas minhas mãos, e aquele olhar pousou como uma moeda numa mesa. Pequeno, duro e julgador. Eu sorri, porque é isso que você faz quando a família aparece. Porque a Sofia correu para a frente e se jogou na Elvira com um abraço que esperava calor. A Elvira deu tapinhas no ombro da Sofia de um jeito que poderia ter sido um abraço se você apertasse os olhos. Feliz aniversário, ela disse. As palavras estavam corretas, mas finas. A Silvana fez um tour pela sala com um aceno lento e ensaiado, os lábios tremendo como se estivesse provando algo destinado a ser decepcionante. Alguém, provavelmente a Helena, murmurou. É tão bonitinho para eles. E o som se instalou na minha garganta como vidro. Os minutos se arrastaram. Eu servi suco e disse, sirvam-se. Aquele tipo de frase que soa como um convite e parece um teste. Ninguém se mexeu.
os pratos e ficaram intocados. A risada do lado deles da sala era pequena e precisa, cirúrgica em sua diversão. A Sofia tentou pegar um biscoito e congelou quando a Elvira se levantou, como se tivesse sido puxada por uma corda. Ela alisou o blazer, ajeitou o lenço com uma calma deliberada e disse, seca como uma lâmina: temos coisas mais importantes para fazer. O sorriso da Silvana suavizou para algo parecido com triunfo. As crianças pularam de pé. O som dos sapatos deles, no meu tapete, foi como 1000 pequenas traições. E então, a porta se fechou com aquela finalidade oca que você só ouve uma vez. A Sofia ficou sentada lá, com as mãos torcidas no colo, os olhos enormes e trêmulos. Papai, eu fiz alguma coisa errada? Ela perguntou com uma voz que fez o mundo inclinar. Eu a puxei para os meus braços e disse a coisa que eu precisava dizer mais do que tudo. Não, você não fez nada de errado. Mas minha voz saiu mais firme do que eu me sentia, porque o hábito tinha me ensinado a conter tempestades. Eu observei os balões murcharem um pouco, a faixa cair onde eu não tinha consertado, e ouvi o eco dos passos deles desaparecendo escada abaixo. Enquanto o apartamento se acomodava numa quietude que parecia uma acusação, percebi outra coisa. Um vulto de volta no corredor. A Silvana virando a cabeça tempo suficiente para eu pegar um olhar que não era de arrependimento, mas de cálculo. A boca dela curvada, nem arrependida, nem preocupada. Era um pequeno sorriso privado de alguém que tinha montado uma cena e gostado do ângulo. E enquanto eu confortava a Sofia, uma criança, o Theo, descobri mais tarde, tinha levantado o celular e filmado eles saindo. Um clipe casual que no momento parecia nada, mas que mais tarde seria um tipo de prova que eu ainda não sabia que precisava. Eu cresci aprendendo como desaparecer e ainda ser útil. Nossa casa no Jardim Europa tinha as colunas brancas, o piano perto da janela, os talheres de prata que tiniam quando você os colocava na mesa com cuidado. A Elvira sabia o jeito correto de dobrar um guardanapo e o olhar exato que uma mãe deveria usar numa sala cheia de vizinhos. O Roberto sorria do jeito que homens sorriem quando sempre foram aceitos. A Silvana vivia sob aquelas luzes do jeito que mariposas vivem perto de uma varanda. Elas foram feitas para ela. Eu vivia nos cantos com livros e um notebook de segunda mão, construindo uma linguagem que ninguém na nossa mesa falava. HTML, fóruns, tarde da noite. O arranhar do código como um batimento cardíaco privado. Os professores achavam que eu era sério, os vizinhos achavam que eu era estranho. Por que você não pode ser mais como a Silvana? Tornou-se a trilha sonora que acompanhava o Peru no Natal e o silêncio que o seguia. Eu aprendi a traduzir afeto em algo que eu pudesse medir. Uma transferência, um Pix, um pagamento. Começou pequeno. Um empréstimo pago aqui, uma mensalidade adiantada ou ali. O tipo de ajuda pela qual as famílias se parabenizam. A primeira vez que cobri algo grande, um empréstimo de emergência, quando o apartamento da Silvana foi atingido por uma conta inesperada, eu disse a mim mesmo que era porque eu amava minha família, que seria uma coisa única. A Elvira me chamou de bom filho no telefone e eu aceitei o elogio como um curativo. O problema com curativos é que você continua usando até que alguém espere por eles. O que começou como resgate tornou-se uma suposição, depois um livro caixa, depois um contrato escrito em expectativas não ditas. Eu era a linha de crédito, de reserva para um estilo de vida que brilhava em revistas de verão, jantares em Angra dos Reis, fins de semana das garotas, festas que exigiam depósitos e lealdade performada. Quando o Otávio e eu começamos a empresa, as noites eram à base de miojo e luz fluorescente, não champanhe. Nós batalhamos de um jeito que parecia respirar, trocando o tempo pelos minúsculos incrementos de sucesso que um dia se somariam. E quando o trabalho finalmente valeu a pena,
quando as transferências começaram a chegar com uma confiabilidade que me assustava, a memória de todos encurtou. De repente, nosso sucesso pertencia à narrativa que eles podiam possuir mais facilmente. Ele casou bem. Ele teve sorte. O meu trabalho, encolhia na contação da história, enquanto o dinheiro se esticava em prova de que eu era dispensável e estranhamente inesgotável. Há um papel que eu nunca pretendi que ninguém lesse, um aval de empréstimo que assinei anos atrás para ajudar a manter a casa flutuando quando os negócios do Roberto naufragaram. Eu assinei em particular para parar a briga na mesa, para manter unida a forma de uma família, que de outra maneira teria rachado. Eu pensei nisso como um sacrifício privado, um livro-caixa secreto entre mim e uma versão de dever com a qual eu podia viver. Eu não sabia que eles passariam a tratar aquela assinatura como uma entrada na minha vida. Depois daquela manhã horrível com os balões, na pequena quietude, que não é paz, eu mexi no meu celular procurando distração e encontrei, em vez disso, um pequeno clipe de vídeo no fundo da minha galeria. Um arquivo tremido de 5 segundos. Eu cliquei, porque a ignorância é mais fácil que a intenção, às vezes. Assisti o casaco da Silvana sair do quadro, as costas da Elvira, e então a câmera girou levemente para pegar a Silvana se curvando de volta para o corredor e se inclinando perto do ouvido da Elvira. Eu diminuí a velocidade da reprodução. Os lábios da Silvana se mexeram. Eu rebobinei e ouvi. Certifique-se de que ele perceba isso. Ela sussurrou suave, o suficiente para que na sala eu jurasse que tinha imaginado. Mas ali estava, uma instrução, um plano, uma crueldade embrulhada na ternura protocolar de uma família indo embora. O clipe não era nada mais que pixels e ar. E de repente era a coisa mais condenatória que eu possuía, porque provava intenção onde eu tinha acusado apenas instinto. O conhecimento pousou como uma coisa física. Explicava o sorriso, o timing, o jeito que eles saíram, como se fosse numa deixa de teatro. Explicava por que a partida deles não pareceu um acidente, mas sim uma calibração. Explicava tudo. Eu tinha sido educado demais para admitir que não fui meramente negligenciado. Eu tinha sido gerenciado. Meu empréstimo set-off, os pagamentos silenciosos, a ajuda tarde da noite, tudo isso tinha sido catalogado num roteiro que eles podiam performar quando precisassem de alavancagem. Na clareza fria daquele clipe e na memória do meu próprio nome assinado no papel, que eu pensava ser sagrado, duas verdades sentaram lado a lado. Amá-los tinha me custado minha dignidade, e proteger minha filha significava aprender a recusar a moeda que eles negociavam. O livro-caixa da minha generosidade parecia uma segunda vida. Comecei a contabilizar do jeito que você contabiliza calorias depois de uma refeição da qual se arrepende. Metodicamente, com uma aceitação monótona. Reforços na hipoteca, todos os meses durante anos, até que os avisos do banco deixaram de ser uma surpresa e se tornaram um hábito. Depósitos para uma casa em Angra, mantida em nome de retiro de fim de semana e memórias de família. Animadores para festas de aniversário que exigiam contratos e depósitos. Presentes caros para os filhos da Silvana, porque eles mereciam as coisas que meu sucesso podia comprar. Transferências de emergência em horários estranhos para a conta do Roberto quando os empreendimentos dele falhavam. Eu poderia listar totais, aproximados, se quisesse soar clínico, mas os números pareciam menos importantes do que a forma que eles criavam. Um andaime invisível, sustentando uma imagem. O meu dinheiro. As vigas que ninguém me agradeceu por instalar. Toda vez que uma transferência saía da minha conta, um minúsculo alívio se seguia, uma expiração de utilidade e depois um vazio mais agudo. O alívio era breve, o vazio durava. Eles me agradeciam de uma maneira que não deixava espaço para gratidão real, linguagem dobrada ou obada, em obrigação. Nos círculos sociais, eles contavam uma história diferente. Em festas no jardim e branches, a Silvana e a Elvira apresentavam uma narrativa polida.
Nós apoiamos uns aos outros. O Tiago é tão generoso. A portas fechadas, a história mudava para se adequar a qualquer ângulo que as ajudasse. Se alguém pressionasse, alguém diria que foi ideia do Otávio ou que eu tinha sido pressionado a isso. Um apagamento gentil da minha agência que servia a dois propósitos. Mantinha-me humilde aos olhos dos outros e isentava eles de responsabilidade. Comecei a ver aqui a arquitetura de tudo aquilo enquanto estava sentado com meu notebook, tarde da noite, a caixa do bolo, ainda no balcão, como uma testemunha muda. Eu cavei, através de extratos antigos, com o tipo de atenção que costumava dar à depuração de códigos, seguindo fluxos de números até que padrões emergissem. Havia transferências rotuladas como presente, apoio familiar, emergência, e uma vez um Pix sinalizado com o nome da Silvana, que eu não tinha autorizado, marcado como aprovado por uma agência que eu não reconhecia. Minhas palmas das mãos ficaram suadas. O sentimento que tinha sido um ressentimento suave endureceu em outra coisa, clareza com pitadas de raiva. O vídeo da festa era um pequeno caco afiado no meu bolso, prova de que o sussurro da Silvana tinha sido deliberado. Os pagamentos, os sorrisos, a coreografia agora tinham um centro. Eu não era um benfeitor num círculo amoroso, Eu era um banco, num corpo humano. Então a tia Ruth mandou um e-mail. Eu quase não abri o anexo. Parte de mim esperava que o silêncio retornasse se eu ignorasse o barulho, mas a curiosidade vivia no meu peito como uma pequena moeda que eu não conseguia largar. O arquivo era um escaneamento de um recibo, um reconhecimento assinado de uma grande soma marcada como doação e assinada pela Elvira com o nome da Silvana impresso embaixo. A conta acreditada era a minha. A assinatura parecia uma falsificação, do jeito que alguém usando uma máscara se parece com você se você apertar os olhos o suficiente para ser convincente, até você se permitir examinar as bordas. O e-mail da Ruth dizia que ela tinha encontrado aquilo enquanto limpava papéis velhos e achou que eu deveria saber. O tom dela era cauteloso, apologético, como alguém saindo de fininho de uma conversa que prefere não terminar. Eu me senti mal lendo aquilo. O registro não era apenas uma lista das minhas doações. Era prova de que eles tinham usado meu nome para rearranjar dinheiro de maneiras que eu não tinha consentido. As redes sociais, aquela estranha sala de estar pública, eram piores. Um primo postou o clipe de 5 segundos dele saindo, e os comentários abaixo se aglomeraram como urubus. Inicialmente, as reações pendiam para a empatia pela Silvana. As pessoas viam uma mulher fazendo o que tinha que fazer, deixando uma situação que não aproveitava. Alguns parentes próximos perguntaram gentilmente se eu estava bem, mas a maioria flutuou a história na direção que protegia a imagem deles. O clipe foi enquadrado como um mal-entendido estranho em vez de uma performance de desprezo. A sensação de isolamento, que tinha sido um zumbido baixo em mim, explodiu em algo quente. Eu estava sendo minado em uma centena de pequenas arenas, finanças e reputação correndo em trilhos paralelos. Eu fechei o notebook e, pela primeira vez em muito tempo, parei de me explicar em voz alta. Naquela noite, na luz fraca da cozinha, eu fiz o tipo de lista que as pessoas escrevem quando finalmente decidem não estar mais disponíveis para abuso. Não foi poético. Reforço da hipoteca. Cancelado. Depósito da casa de praia. Revogado. Fundo de entretenimento. Congelado. Transferências de emergência. Encerradas. Minhas mãos tremiam enquanto eu navegava pelos menus do banco. O cursor, um pequeno pulso indiferente. Pensei na Sofia, dormindo no corredor. A mãozinha enfiada na minha manga como uma âncora. E meus dedos
se moveram com uma determinação que não tinha nada a ver com bravata e tudo a ver com exaustão. Cada cancelamento parecia uma pequena traição necessária. Cada e-mail de confirmação pousava na minha caixa de entrada como uma pedrinha caindo no silêncio. Pela manhã, a ondulação tinha se tornado uma onda. Meu telefone encheu de mensagens que escalavam em tom e volume. Não seja dramático. A Elvira mandou mensagem. Conversamos mais tarde. A hipoteca vence hoje. O Roberto escreveu. Apenas faça a transferência. A Silvana enviou uma linha que parecia uma ameaça disfarçada de preocupação. Se você estragar a festa da Helena, a culpa é sua. As chamadas vinham rápido. Cada toque uma pequena acusação. Desliguei meu telefone e encarei o silêncio, pesado o suficiente para ser uma resposta. Havia perversamente uma leveza nisso também. O estranho espaço livre onde a obrigação costumava sentar. A liberdade tem uma acústica estranha. Ela ecoa no início e depois pergunta o que você vai fazer com o silêncio. Eles tentaram uma frente unificada. Os três me ligaram numa única chamada de vídeo, um palco montado para a culpa. Os rostos deles enchiam minha tela com a velha coreografia. A Elvira ensaiando mágoa. O Roberto invocando crise. A Silvana adotando uma decepção justa. Nenhuma vez sequer um deles perguntou: como está aí a Sofia? As bocas deles estavam treinadas na minha conta bancária. Família apoia um ao outro. A Elvira disse. A frase suspensa, como se fosse uma dobradiça que exigia que eu levantasse meu peso para fechá-la. Eu disse duas palavras que viveram em mim como uma respiração presa. Vocês abandonaram a Sofia. Ouvi minha própria voz e a achei firme. Então, fechei o aplicativo. A resposta mudou. A Silvana me mandou uma mensagem privada que pousou com a crueldade casual de um peão colocado num tabuleiro. Muitas pessoas vão saber coisas sobre você que você não vai gostar se isso continuar. A implicação era deliberada e mal disfarçada. Havia coisas que eu tinha deixado nas sombras que eles poderiam tornar públicas. Eu não vacilei, tanto quanto cataloguei. A tia Ruth ligou então, com a voz pequena e urgente. Ela tinha estado numa reunião de família onde alguém afirmou que eu era instável, perigoso, até mesmo que remover o contato era uma reação exagerada. Eles estavam costurando uma narrativa que me pintava como o problema e a família como a parte sofredora. Percebi de um jeito estranhamente claro que cortar o dinheiro não iria apenas privá-los de fundos, iria privá-los da história confortável que vinham contando para a vizinhança e para si mesmos. Mais tarde, naquela tarde, uma mensagem automática chegou do meu banco. Um alerta que fez meu estômago cair. Havia um pedido de empréstimo em nome do Roberto, garantido, de acordo com o formulário, por mim. Encarei a linha do item até as letras embaçarem. Alguém tinha colocado meu nome onde uma assinatura deveria ter ido e usado isso como garantia para uma dívida que eu nunca sancionei. A sala nadou com implicações. Identidade mal utilizada, confiança, obrigações transformadas em armas fabricadas sem consentimento. Era uma coisa ser generoso. Era outra ser usado como apoio para o acerto de contas de outras pessoas. O livro caixa que eu achava que controlava tinha sido anotado e emendado por uma mão que eu não reconhecia. Minha decisão de parar de financiá-los tinha detonado um tipo diferente de exposição. E, de repente, a quietude que eu estava buscando parecia como estar num parapeito com pedaços da minha vida no bolso de outra pessoa. A mudança no tom deles foi quase imediata. As mensagens ficaram mais longas, cheias de acusações que pareciam objetos arremessados. As ligações vinham uma após a outra,
até a vibração do meu telefone parecer um pulso sob a minha pele. A mensagem de voz da Silvana dizia quase com orgulho que eu não seria quem eu era sem eles, como se o sucesso fosse algo que eles tivessem me entregado como uma toalha bordada. A Elvira escreveu que eu precisava lembrar de tudo o que eles tinham feito por mim, embora a lista na mente dela sempre tivesse sido mais curta e mais seletiva do que a minha. Em meio a tudo isso, nenhum deles perguntou como a Sofia estava depois de terem saído da festa de aniversário dela. A omissão era tão gritante que parecia um peso físico no meu peito. Percebi então que o cuidado nunca tinha sido a moeda deles. Parentes começaram a entrar em contato em tons cautelosos, perguntando se eu estava bem, perguntando se eu tinha realmente negligenciado a Ana Sofia. Alguém tinha espalhado a ideia de que o Otávio e eu estávamos desmoronando e que nosso tumulto estava afetando ela. Outro disse que ouviu que eu tinha gritado com todo mundo na festa. Nada disso era verdade. Eu podia quase ver os fios sendo puxados para a máquina de contar histórias da família, girando uma narrativa que fazia de mim o vilão e deles os apoiadores feridos. Eles vinham fazendo isso a minha vida toda, mas eu nunca tinha estado do lado de fora da história deles antes. Do lado de fora, parecia ainda mais feio. Os números foram o que finalmente me deixaram sóbrio. Passei por extratos antigos, com um olhar mais frio, rastreando transferências que eu um dia enviei tão inquestionavelmente. Encontrei padrões que perdi, transferências escondidas sob rótulos vagos. Um pagamento recorrente chamou minha atenção. Grupo Moraes Eventos. Eu não tinha memória de autorizar aquilo. Uma busca rápida mostrou um site escasso, com fotos de banco de imagens e quase nenhuma pegada de negócios real. Então encontrei os detalhes do registro. O nome da Silvana, o endereço dela, a empresa listada como uma consultoria de eventos. Sentei na minha mesa, com a tela brilhando no quarto escuro, e senti algo dentro de mim inclinar. Eles estavam desviando dinheiro através de uma empresa de fachada, usando as minhas contas. Toda a emergência familiar transferida para aquela empresa tinha sido reaproveitada para o estilo de vida deles. Minha generosidade tinha sido rebatizada como a renda deles. Enquanto isso, o mundo deles estava rachando. Avisos de hipoteca estavam chegando na porta deles agora. Disseram que a Helena chorou na escola porque foi tirada do programa de balé. A Silvana alternava entre mensagens de voz, soluçando, e textos furiosos me acusando de crueldade. O Roberto tinha pedido empréstimos a velhos amigos de golfe, apenas para ser recusado por homens que ainda lembravam de quantas viagens de luxo ele tinha se gabado no verão passado. A imagem deles estava colapsando, sem meu financiamento, para manter o brilho. Então, a tia Ruth ligou, com a voz trêmula, enquanto me contava algo que a Silvana tinha se gabado num encontro meses antes. Ela tinha dito que eu nunca os cortaria porque eu temia ser cortado da família. Sentei com aquela frase. A arrogância daquilo, a certeza de que minha lealdade era um dado adquirido. Eles tinham construído uma vida inteira assumindo que minha conformidade era permanente. Mais tarde, numa pasta que eu quase tinha pulado, encontrei outro documento. Um pedido de empréstimo com meu nome como fiador, mas assinado com uma caligrafia que parecia similar à minha, apenas do jeito que uma assinatura forjada parece. Estava ligado a um dos empreendimentos passados da Silvana, o mesmo período em que ela alegou que estava se afogando em taxas inesperadas. Meu peito apertou. Isso não era um empréstimo descuidado, isso era uso indevido de identidade. Um amigo da família adicionou mais combustível quando ligou para dizer que a Elvira tinha dito a ele uma vez que eu devia tudo a eles. Não gratidão, não respeito. Tudo. Mas nada me gelou como o que veio a seguir. Enquanto cavava mais fundo na trilha digital do Grupo Moraes, encontrei um arquivo de marketing apresentando fotos da Sofia. Fotos tiradas em reuniões de família,
cortadas e editadas para parecerem imagens de banco de fotos para uma campanha sobre eventos comunitários. Eu não tinha dado permissão. Eles nem tinham pedido. Ver o rostinho dela, num gráfico destinado a vender a ilusão deles, fez minha visão embaçar. Eles tinham pegado a imagem da minha filha, do mesmo jeito que tinham pegado meu nome. Sem consideração, sem limites. Naquele momento, qualquer parte de mim que ainda queria reconciliação finalmente se dissolveu. A escalada atingiu a Sofia antes de me atingir. Uma tarde, ela chegou em casa segurando a mochila contra o peito. Quando eu gentilmente a abri, um envelope simples estava dentro. A letra na frente era inconfundível. A escrita cursiva e elegante da Elvira. Dentro havia uma carta que reescrevia a história daquele dia. Eles não tinham deixado a festa por desdém, de acordo com ela. Eles saíram porque eu tinha estragado tudo. Eles a amavam. Eles sentiam falta dela. Eles queriam que ela voltasse. A voz da Sofia falhou quando ela me perguntou se era verdade. Por um momento, senti o gosto de algo amargo e metálico. Um calor familiar subindo em mim. Mas eu o estudei. Minha filha precisava de segurança, não de raiva. Eu contei a verdade a ela, devagar, cuidadosamente, recusando-me a deixar a manipulação deles criar raízes na mente dela. Depois que ela se acomodou na cama naquela noite, sentei sozinho no sofá, virando a carta nas minhas mãos. Meus pais tinham cruzado todas as linhas que eu um dia achei sagradas. Eles tinham transformado o afeto em arma, tornando-o algo afiado e estratégico. Eu soube então que a distância não era suficiente. Se eu não traçasse um limite legal, eles continuariam empurrando até que não sobrasse nada intocado. Nem minha sanidade, nem minha reputação, nem o senso de segurança da minha filha. Entrei em contato com um advogado na manhã seguinte. Ele ouviu pacientemente enquanto eu expunha tudo. As assinaturas falsificadas, as contas mal utilizadas, as fotos não autorizadas da Sofia, o vídeo da festa, os padrões financeiros, o envelope, a carta, a tentativa de entrar no meu prédio. A expressão dele endureceu enquanto tomava notas. Ele me disse que poderíamos buscar uma medida protetiva e solicitar uma investigação sobre falsidade ideológica e má conduta financeira. A ideia de arrastar tudo isso para um tribunal me deixava enjoado, mas sob o medo havia algo mais firme. Eu precisava proteger a Sofia, e isso significava deixar a verdade respirar. As respostas da família vieram rápido, como se sentissem a mudança no ar. A Silvana deixou um recado de voz gritando que eu estava destruindo a família Pofavia, como se a destruição não tivesse começado com as escolhas deles. O Roberto mandou e-mail dizendo que o banco estava ameaçando agir sobre a hipoteca e me culpou pela ruína financeira dele. A Elvira enviou uma carta escrita à mão, insistindo que a Sofia merecia estabilidade e que eles podiam fornecer isso, aludindo a si mesmos como a base emocional legítima dela. Os papéis que eles escolheram para si mesmos neste drama eram claros. Vítimas forçadas ao desespero pela minha suposta instabilidade. Mais tarde, naquela noite, enquanto vasculhava e-mails antigos para compilar evidências, encontrei um que me congelou no lugar. Era uma mensagem da Silvana para a Helena, um anexo de vídeo da saída deles da festa de aniversário da Sofia. Abaixo dele, a Silvana tinha escrito uma única linha. Isso vai fazer ele rastejar de volta. Aquelas palavras se encaixaram com cada memória, cada pedido financeiro, cada conversa cheia de culpa. A partida deles não tinha sido impulsiva, tinha sido uma tática. A percepção pousou sobre mim como poeira fria. Por anos, eu tinha me contorcido para caber na imagem do que eu deveria estar tentando ganhar. Um lugar numa família que não me queria inteiro,
apenas obediente. Mas agora, pela primeira vez, eu entendi que o objetivo deles não era minha felicidade. Eles precisavam da minha dependência. Meu advogado ligou novamente com mais descobertas. Havia evidências de que eles poderiam ter usado minha identidade para um empréstimo ainda maior anos antes, um que não tinha surgido ainda. A escola entrou em contato em seguida, me informando que uma mulher alegando ser a avó da Sofia tinha ido fazer perguntas detalhadas sobre os horários dela. Um amigo do Roberto repassou que ele estava dizendo às pessoas que eu estava psicologicamente instável. E tarde, numa noite, a segurança do meu prédio me notificou que alguém tinha tentado entrar sob meu nome. As filmagens da câmera mostraram uma figura estranhamente similar a Elvira se movendo pelo saguão, olhos afiados, decididos, como se ela acreditasse que ainda tinha permissão para entrar na minha vida sem ser convidada. Eu assisti à filmagem 2 vezes, depois uma terceira, meu pulso se acalmando a cada repetição. O que quer que viesse a seguir, eu sabia que não podia mais me dar ao luxo de ser a pessoa que eles esperavam. Um livro-caixa, silencioso, um filho flexível, uma porta aberta. Eu passei minha vida inteira temendo a perda de uma família que nunca tinha sido realmente minha. Agora, a única coisa que restava temer era não fazer nada. A filmagem da sala de segurança do prédio tocava silenciosamente, mas fazia cada pelo dos meus braços se arrepiar. A mulher pairava perto da porta do saguão, rondando perto o suficiente para entrar atrás de outro morador. O ângulo da câmera pegou apenas parte do rosto dela, mas mesmo na iluminação granulada, a semelhança com a Elvira era inconfundível. A inclinação cuidadosa do queixo dela, o jeito impaciente que ela mudava o peso do corpo. Não importava se era verdadeiramente ela ou alguém que ela tinha enviado. O que importava era a intenção. Ela não estava mais circulando o perímetro da minha vida através de mensagens e acusações. Ela queria pisar dentro da minha casa, o santuário da minha filha. Por um momento, simplesmente fiquei sentado, encarando o quadro, pausado, meu pulso pesado e lento. O que eles estavam tentando alcançar? Eu, a Sofia, o pensamento do sorriso gelado da minha mãe aparecendo no nosso corredor fez meu estômago revirar. Imaginei ela se abaixando para a Sofia, contando a ela alguma memória meio forjada de amor, reescrevendo tudo de novo, puxando-a para o ciclo do qual eu tinha escalado para fora. Eu não podia deixar isso acontecer. Quando expus tudo para meu advogado, cada captura de tela, cada carta, o vídeo da saída, as notificações do banco, os documentos forjados, a filmagem. A expressão dele mudou de preocupação para algo mais firme, mais decisivo. Ele disse que o comportamento tinha cruzado para um padrão que garantia proteção legal, não apenas cautela. Ele recomendou pedir uma ordem de restrição para a Elvira, o Roberto e a Silvana de uma só vez. Ele me avisou que eles poderiam escalar, me acusar de instabilidade emocional ou distorcer a história através de parentes para ganhar simpatia. Eu disse a ele que eles já estavam fazendo isso. A escalada veio mais rápido do que qualquer um de nós antecipou. A escola ligou. A Elvira tinha desaparecido de novo, desta vez com caixas de padaria e um sorriso gentil que ela usava como um bisturi. Ela disse aos funcionários que sentia falta da neta. Tentou convencê-los de que tinha todo o direito de estar lá. Quando eles recusaram, ela deixou a caixa para trás, como se a cobertura açucarada pudesse mascarar uma agenda. Naquela noite, a Sofia foi para a cama cedo, mas não conseguiu dormir. Ela me perguntou se a Elvira apareceria de novo. Ela perguntou se mais alguém poderia ir embora. A voz dela tremeu e algo dentro de mim endureceu. Eu não podia deixar minha filha crescer dentro do mesmo labirinto emocional pelo qual eu tinha vagado. Na manhã seguinte, dirigi até a casa deles.
Eu não voltava àquela casa há quase 2 anos. As colunas brancas ainda brilhavam, e o gramado ainda parecia meticulosamente aparado, como se alguém acreditasse que manter o exterior poderia preservar a ilusão de uma família perfeita. Quando a Elvira abriu a porta, o choque piscou primeiro, depois o aborrecimento, depois uma compostura presunçosa que ela usava como perfume. A Silvana se apareceu atrás dela, braços cruzados. O Roberto entrou no campo de visão por último, movendo-se devagar, como se esperasse que eu pedisse desculpas por chegar sem avisar. Eles não perguntaram por que eu estava lá. Não mencionaram a Sofia. Em vez disso, lançaram-se em acusações de que eu tinha abandonado minhas responsabilidades, que eu tinha envergonhado eles financeiramente, que eu tinha deixado a hipoteca deles atrasar. A Silvana me disse que minha vida existia por causa do apoio deles, que tudo o que me tornei foi construído sobre os sacrifícios deles. A Elvira assentiu, dizendo que eu estava sendo ingrato. O Roberto finalmente adicionou a frase que rachou algo fundamental em mim. Você existe por nossa causa. Você deve a nós. Senti o mundo mudar sob meus pés. Não dramaticamente, não violentamente, mas com a quebra limpa e silenciosa de algo que cansou de suportar, um peso que nunca foi feito para carregar. Perguntei sobre os empréstimos. Perguntei sobre as assinaturas falsificadas. A Silvana revirou os olhos e chamou de atalhos inofensivos. A Elvira disse que era normal a família compartilhar fardos. O Roberto alegou ignorância. A negação deles não era nem cuidadosa, era intocável. Eles nunca pensaram que precisariam justificar nada para mim. Então, eu disse a eles calmamente que tinha acabado, que eles não veriam mais minha filha, que não usariam mais meu nome, meu dinheiro ou meu silêncio. Eles riram. A Elvira disse que eu voltaria rastejando. O Roberto deu um sorriso de canto. A Silvana me disse que eu não era forte o suficiente para ir embora. Saí sem mais uma palavra, mas antes de chegar ao fim do quarteirão, meu celular vibrou. Era a tia Ruth, com a voz trêmula, dizendo que eles já tinham registrado uma queixa numa agência local, alegando que eu era mentalmente instável e inseguro para roubar a Sofia. Era o próximo movimento de xadrez deles. Meu advogado confirmou momentos depois que a Elvira tinha tentado pedir direitos de visitação, me enquadrando como alguém que estava retendo a Sofia por razões vingativas. E então, um vizinho deles me enviou um arquivo de áudio. A Elvira dizendo a Silvana que assim que pegassem a Sofia, eu voltaria para eles porque eu sempre voltava. A clareza final pousou sobre mim como chuva fria. Eles não queriam a Sofia. Eles queriam controle. E desta vez eu não ia devolver. O tribunal estava mais frio do que eu esperava. Minhas palmas estavam úmidas, meu pulso tiquetaqueando firmemente na minha garganta. A maleta do meu advogado clicou aberta ao meu lado, cheia de mais documentação do que eu jamais imaginei reunir contra pessoas que um dia chamei de família. Mas quando olhei para a Sofia, sentada quietinha ao lado do Otávio, balançando as pernas, segurando a pequena raposa de pelúcia que ela levava para todo lugar, o barulho ao meu redor desapareceu em uma única verdade inabalável. Eu estava fazendo isso por ela. Nós apresentamos tudo. O vídeo da saída, a papelada falsificada, o uso não autorizado das minhas contas, a tentativa de entrar no meu prédio, as cartas dadas a Sofia na escola, as mensagens ameaçadoras, a prova de que eles tinham distorcido cada narrativa para me fazer o vilão e a eles mesmos os mártires. Eu fiquei de pé quando solicitado e falei claramente, mesmo com a garganta apertada. Eu disse: eu não posso deixar minha filha crescer pensando que isso é amor. A sala ficou imóvel por um instante. A Elvira respondeu com lágrimas que ela tinha aperfeiçoado há muito tempo. Ela se pintou como uma avó que só queria contato. A Silvana
me acusou de ser obcecado por dinheiro, ignorando a prova de que ela tinha usado o meu para financiar quase todo o seu estilo de vida. O Roberto negou ter falsificado qualquer coisa, mesmo quando a análise de caligrafia o contradisse. As contradições deles se empilharam umas sobre as outras, como dominós caindo em câmera lenta. Pela primeira vez, o polimento da família rachou em vista pública. O juiz revisou tudo, cuidadosamente. Então, num tom que soltou algo no meu peito, ele decidiu a meu favor. A ordem de restrição foi concedida. Eles foram barrados de se aproximar da Sofia, de me mandar mensagens, de entrar em contato indiretamente através de parentes, de entrar na escola dela ou na nossa casa. Quando o peito martelo bateu, um peso que eu carregava, desde a infância, afrouxou o aperto, e as consequências se desenrolaram rapidamente. A hipoteca deles entrou em inadimplência. O Grupo Moraes Eventos foi sinalizado para investigação e as discrepâncias financeiras foram reveladas. O círculo social da Silvana, antes ansioso para orbitar o brilho dela, desapareceu. A Elvira e o Roberto se viram cada vez mais isolados à medida que a verdade se espalhava pela família estendida. A fachada polida que eles tinham curado por décadas, finalmente desmoronou. Enquanto isso, minha vida se expandiu silenciosamente, firmemente. O Otávio e eu abrimos a filial canadense da nossa firma e começamos a dividir nosso tempo entre duas cidades. A Sofia redescobriu sua voz, mais alta, mais feliz, pintando constelações brilhantes em cadernos em branco. Ela entrou para um clube de arte local. Ela parou de perguntar por que as pessoas iam embora. Uma noite, enquanto limpávamos depois do jantar, ela disse: "Papai, nossa vida nova parece mais leve." Senti algo em mim se acalmar com as palavras dela. Elas eram a prova de que toda a dor tinha levado a algum lugar onde valia a pena estar. Aprendi a parar de ansiar por uma versão de família que nunca tinha existido. Escolhi, em vez disso, a que eu estava construindo todos os dias com o Otávio, com a Sofia, com as pessoas que ofereciam amor, sem livro-caixa ou condição. A tia Ruth enviou uma carta, semanas depois, pedindo desculpas por tudo que não tinha dito antes. Ela confessou que desde o dia em que nasci, meus pais lutaram para me aceitar porque eu não era o tipo de criança que eles queriam. Doeu, mas também esclareceu cada pergunta que carreguei por 30 anos. Deixei a carta de lado e me senti inesperadamente livre. Então, numa tarde tranquila, abri minha caixa de entrada para um novo e-mail. Era da Elvira. Apenas uma frase: "Você vai voltar para nós, eventualmente." Li uma vez, depois deletei. Minha mão não tremeu. Mais tarde naquela semana, a Sofia filmou um pequeno vídeo no meu celular. Ela no parque, girando em círculos, rindo tanto que a voz dela falhava. Assisti repetidamente. E a cada repetição, a verdade se enraizou mais fundo. Eu não estava perdendo nada. Eu não estava inacabado. Eu não estava quebrado. A família que perdi nunca tinha sido verdadeiramente minha. A família que eu tinha agora era suficiente. E pela primeira vez na minha vida, eu sabia que não ia voltar.